Olha só, tem uma revolução acontecendo agora mesmo, bem debaixo dos nossos narizes. E ela é silenciosa. Tô falando da inteligência artificial na medicina. Ela tá mudando, completamente o jeito que a gente diagnostica e trata doenças. E é sobre isso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Como a IA tá agora mesmo desenhando o futuro da nossa saúde. Para começar, eu quero lançar uma pergunta que, sério, parece coisa de filme. Um algoritmo, um código de computador, pode, de verdade, salvar uma vida? Pensa nisso. Essa pergunta é o coração de tudo que a gente vai ver aqui. E olha, a resposta no final pode te surpreender bastante. Beleza, então. Antes da gente ver os resultados, que são impressionantes, a gente precisa dar um passo atrás. Como é que essa mágica acontece? Como uma máquina aprende a, entre aspas, pensar que nenhum médico super especialista? Vamos entender os fundamentos. Vamos do começo. O termo que todo mundo ouve por aí, inteligência artificial, ou IA. De forma bem simples, pensa nela como um sistema de computador que imita o jeito humano de analisar as coisas e tomar decisões. A grande diferença? A IA faz isso numa escala e numa velocidade que, para nós, seres humanos, é simplesmente impossível. Ok, mas como ela aprende? Bom, o motor por trás de tudo isso se chama Machine Learning, ou aprendizado de máquina. São algoritmos que, em vez de serem programados passo a passo, aprendem sozinhos, identificando padrões em milhões de dados como exames médicos. E aí, dentro do Machine Learning, a gente tem o Deep Learning, que é tipo a versão turbinada desse motor. Ele usa umas estruturas super complexas, chamadas redes neurais, para achar padrões mas tão sutis que nem o olho do especialista mais experiente conseguiria pegar. E é exatamente essa habilidade do Deep Learning de enxergar o que a gente não vê que leva a gente para uma das aplicações mais incríveis na medicina, a visão computacional. É basicamente isso, ensinar o computador a ver e interpretar imagens médicas, como raio-x, tomografias, mamografias. Então, chega de teoria, né? Vamos ver isso funcionando na prática. Agora a gente entra no mundo real para ver como essa tecnologia já está sendo usada hoje, agora, para detectar doenças. E aqui a gente vê o poder da dupla. De um lado, o médico com toda a sua experiência, seu conhecimento, seu julgamento. Do outro, a visão computacional, que nunca se cansa, analisa milhares de exames numa velocidade absurda e, o mais impressionante de tudo, consegue ver padrões que são literalmente invisíveis para o olho humano. E, gente, isso não é papo de futuro. Tá acontecendo agora. Um estudo da Google Health, por exemplo, é um soco no estômago. Um sistema de IA conseguiu reduzir em quase 10% os casos de câncer de mama que passavam despercebidos. O que isso quer dizer na prática? Diagnóstico mais cedo. E diagnóstico mais cedo, a gente sabe, salva vidas. Simples assim. Mas calma, não é só de imagem que vive a IA na medicina. O impacto vai muito além. A tecnologia também está revolucionando a análise de outros tipos de dados. Por exemplo, os sinais elétricos do coração, aqueles que a gente vê num eletrocardiograma, o famoso ECG. E aqui a coisa fica surreal. O poder de previsão. Uma IA consegue olhar para um ECG, que um cardiologista experiente diria, tá tudo normal, e mesmo assim encontrar sinais de risco para problemas futuros, como um coração que vai enfraquecer. É como se ela estivesse vendo o futuro nos dados. Ela está pegando um exame super antigo, de mais de 100 anos, e transformando numa bola de cristal da saúde do coração. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano, até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Ok, tudo isso é incrível, mas uma tecnologia tão poderosa assim, claro, também vem com riscos gigantescos. Então agora é a hora da gente botar na balança. De um lado a promessa, do outro o perigo. Do lado dos benefícios, a lista é forte. A gente está falando de mais precisão, ou seja, achar a doença mais cedo, mais eficiência, acelerando os diagnósticos, menos custos e menos erros. E talvez o mais importante, uma medicina super personalizada, que olha para os dados de cada pessoa para achar o melhor tratamento para ela. Tudo lindo, né? Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. E os riscos? Quais os perigos de a gente entregar a nossa saúde, a nossa vida, nas mãos de um algoritmo? Um dos maiores problemas tem um nome. É o problema da caixa preta.
Imagina assim, a IA olha um exame e diz, é câncer, e ela acerta. Só que se você perguntar para ela como você sabe, ela não consegue explicar. O raciocínio dela é tão complexo que nem quem a criou entende 100%. E aí, como um médico vai confiar numa recomendação se não entende o porquê? É complicado, né? Especialmente quando uma vida está em jogo. Felizmente, já tem gente trabalhando nisso. A solução se chama IA explicável, ou XAI na sigla em inglês. A ideia é justamente essa, criar uma IA que não só dá a resposta, mas mostra as contas. Por exemplo, ela pode criar um mapa de calor num raio-x pintando de vermelho as áreas que ela achou mais suspeitas. Isso cria transparência, e com transparência vem a confiança. Mas tem outro perigo, talvez até maior, o viés algorítmico. É simples, a IA só sabe o que a gente ensina para ela. Se os dados que a gente usa para treinar o algoritmo não representam todo mundo, o que acontece? A IA vai funcionar bem para um grupo e mal para outro. O exemplo do câncer de pele é clássico e assustador. Se um algoritmo só viu fotos de pele clara, ele simplesmente não vai saber identificar a doença em pele escura. E aí, em vez de ajudar, a tecnologia acaba piorando as desigualdades na saúde. É um problema ético e clínico seríssimo. Tá, então, qual é a saída? O futuro é o robô substituindo o médico? Pelo visto, não. A visão mais aceita e mais poderosa não é de substituição, é de colaboração. É aqui que entra um conceito fascinante, o do médico centauro. Pensa no centauro da mitologia, metade homem, metade cavalo. O médico centauro é isso, uma fusão. A IA entra com a força bruta. Analisar milhões de dados, reconhecer padrões, fazer o trabalho repetitivo. E isso libera um médico para focar naquilo que, francamente, máquina nenhuma vai fazer. O pensamento crítico, a conversa com o paciente, a empatia e, claro, a decisão final, que sempre tem que ser humana. Então, no fim das contas, a história não é humanos contra máquinas. É sobre simbiose. É sobre juntar o melhor dos dois mundos. O futuro da medicina é essa parceria. A intuição e a experiência humana turbinadas pelo poder absurdo de análise da máquina. E para a gente fechar, fica uma provocação. Conforme a IA vai ficando cada vez melhor na parte analítica, na parte dos dados, quais são as habilidades humanas que vão se tornar ainda mais valiosas no médico? O que no fim do dia é aquilo que nos torna insubstituíveis.